pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este domingo, 20 de abril de 2025, para os jogos do Campeonato Brasileiro. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo, já aproveita para deixar a sua inscrição no canal, ativa também o sininho das notificações. E obviamente aí deixa seu like, deixa sua curtida neste conteúdo se fizer sentido para você, se contribuir aí de alguma maneira no seu desenvolvimento, fechou? No mais é isso, vamos analisar os jogos deste domingão. Bom, então bora lá, a gente começa aqui às 4 horas da tarde, domingo, com a grade recheada aí, falando de Campeonato Brasileiro, né? Tem Série A, tem Série B, tem Série C, rodada começando às 11 da manhã, mas a gente vai começar aqui às 4 horas da tarde, tá? Com o Atlético Mineiro recebendo em casa o Botafogo, duas equipes que estão na segunda metade da tabela de classificação. O Atlético Mineiro está aqui na 19ª colocação do campeonato, né? Mostrando aqui a tabela de classificação para vocês. Apenas 2 pontos somados aí, 2 empates e 2 derrotas, 3 gols marcados e 6 gols sofridos. Pelo lado do Botafogo, a equipe visitante nesse confronto aqui, 5 pontos conquistados, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, 4 gols marcados e 3 gols sofridos. O fato é que são duas equipes que não tiveram aí essas primeiras rodadas brilhantes, né? Nem o Atlético Mineiro, nem o Botafogo tiveram boas rodadas aí iniciais dentro do Campeonato Brasileiro. No mercado de escanteio, já trazendo para você aqui as estatísticas, a gente tem 12,4 em média, né, do Atlético Mineiro jogando dentro de casa, uma das maiores médias de um mandante dentro da competição. O Atlético Mineiro tem uma média de 9,5 em escanteios, apenas a seu favor, tá? Não é uma equipe que cede tantas oportunidades assim jogando dentro de casa, mas gosta de marcar muitos escanteios. Pelo lado do Botafogo, uma equipe mais bem equilibrada ali com relação às médias, é uma equipe que não marca tantos escanteios assim como visitante, tá? A gente tem uma média de 8,3 entre marcados e sofridos e 4,5 em oportunidades cedidas. A linha aberta aqui nesse confronto é do over 9,5 cantos, tá? Se a gente olhar aqui o over 9,5 cantos, bateu em 55% dos jogos. Não vou pegar essa linha pré-live, também não vou pegar essa linha de over 8,5 no ao vivo, nos primeiros minutos iniciais, caso não saia ali escanteios. A minha intenção para essa partida é buscar a linha de over 7,5 cantos. Então, para Atlético Mineiro e Botafogo, sem muito segredo, é buscar essa linha de over 7,5 cantos. Então, mais de 7,5, acima de 7,5 para Atlético Mineiro e Botafogo. Também às 4 da tarde, agora pela Série B, o Vila Nova recebe em casa o Botafogo de São Paulo, duas equipes que estão na segunda metade da tabela de classificação. O Vila Nova está na 12ª colocação e o Botafogo na 16ª, mostrando aqui o Vila Nova soma 4 pontos nesse momento, 3 gols marcados e 3 gols sofridos. Venceu um jogo, perdeu outro e empatou outra partida. E o Botafogo está aqui com 2 pontos somados, 3 gols marcados também, mas 4 gols sofridos, tendo 2 empates e 1 derrota na competição. Ainda não venceu a equipe do Botafogo de São Paulo na competição. Mostrando as médias para vocês em escanteios aqui de ambas as equipes. O Vila Nova tem uma média de 10,3 e o Botafogo também tem uma média aí de 10,3. O que eu posso trazer aqui de consideração para vocês sobre essas equipes, sobre ambas as equipes, são equipes com médias bastante equilibradas, já está aí para você, 10,3 para ambos os lados, mas que também gostam de marcar escanteios e ceder em oportunidades, tá? O Vila Nova tem uma média de 5,8 a favor e 4,5 em oportunidades cedidas, e o Botafogo uma média de 4,7 a favor e 5,6 em oportunidades cedidas. Neste caso aqui, o Botafogo é uma equipe que mais cede do que marca em escanteios como visitante. Para esse confronto, a minha sugestão é buscar a linha de over 8,5 cantos no ao vivo. Então, acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo para Vila Nova e Botafogo de São Paulo. Voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebe em casa o Palmeiras às 6h30 da noite na Arena Castelão. Aqui a gente está falando de duas equipes que estão em lados opostos da tabela. O Palmeiras está na vice-liderança ali do campeonato, empatado com o Flamengo, 10 pontos. No momento que eu estou gravando aqui esse vídeo para vocês, o Flamengo ainda não jogou, tá? Então, por isso a gente não tem
a pontuação aqui atualizada. O Flamengo jogou ontem no sábado, mas no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês é antes do sábado, tá? No momento aqui, pessoal, a gente tem o Palmeiras na vice-liderança do campeonato, 10 pontos, e o Fortaleza aqui com 5 pontos na metade da tabela de classificação para baixo. O Palmeiras tem 3 vitórias, um empate e ainda não perdeu dentro da competição, e o Fortaleza tem 1 vitória, 2 empates e 1 derrota no campeonato. No mercado de escanteios, equipes com médias bem próximas, tá? O Fortaleza tem uma média de 9,7 entre marcados e sofridos, e o Palmeiras uma média de 9,3. O que difere aqui é que o Fortaleza é uma equipe mais equilibrada no mercado de escanteios, no quesito marca em cantos e também cede em oportunidades, e o Palmeiras é uma equipe que mais marca do que cede em escanteios, mesmo jogando como visitante, tá? Para esse confronto aqui, a minha sugestão para vocês é buscar o acima de 8,5 cantos, tá? Buscar pelo menos 9 escanteios nesse confronto para Fortaleza e Palmeiras. Saindo da Série A e dando um pulo na Série C do Campeonato Brasileiro, o Maringá recebe em casa o São Bernardo aí, duas equipes que estão na primeira metade da tabela de classificação. Mostrando para vocês a tabela, nós temos o Maringá na terceira colocação do campeonato, venceu a sua primeira partida dentro da competição, 3-2 ali, o Maringá venceu na primeira rodada. O São Bernardo soma 1 ponto aí, empatou na primeira rodada com o ABC, inclusive, e tem ali um empate, ou seja, ainda não venceu dentro do campeonato. O Maringá tem uma média aqui em escanteios de 11,5 entre marcados e sofridos, e o São Bernardo uma média de 10,6. Ou seja, equipes que têm médias altas aí dentro da competição. Mostrando para vocês as médias aqui do over 9,5, over 8,5 e over 7,5. Nós temos o over 9,5 cantos batendo em 60% dos jogos de ambas as equipes e o over 8,5 cantos batendo aqui em 70% dos jogos. Previsão de 11 escanteios pela Corner Pro. A minha sugestão para vocês é levar essa partida pro ao vivo e buscar pelo menos 9 escanteios nessa partida. O acima de 8,5 cantos, mais de 8,5, é o que eu deixo para Maringá e São Bernardo. 1 hora depois, às 8 da noite, agora pela Série B, o América Mineiro recebe em casa o Goiás. Duas equipes que estão na primeira metade da tabela de classificação. O Goiás está na vice-liderança, somando 7 pontos, 2 vitórias e um empate, ainda não perdeu dentro do campeonato. Marcou 5 gols e sofreu 3 na competição. O América Mineiro, um pouco abaixo, ali na sexta colocação, tem 6 pontos aí somados dentro da competição, 2 vitórias, 1 derrota, 4 gols marcados e 3 gols sofridos. No mercado de cantos também, equipes que gostam de marcar e ceder em escanteios. O América Mineiro tem uma média de 11 escanteios entre marcados e sofridos e o Goiás uma média de 10,4. Trazendo aqui as estatísticas no full time, né, na partida inteira, a linha de over 9,5 cantos bateu em 70% dos jogos para esse confronto. Temos uma previsão aí de 11 escanteios pela Corner Pro. Gosto desse confronto aqui para o mercado de escanteios. Briga na parte de cima da tabela de classificação. Gosto de pensar aqui nesse confronto para cantos, tá? Minha sugestão para vocês é levar para o ao vivo e buscar essa linha de over 9,5 cantos. Então, para América Mineiro e Goiás, acima de 9,5 cantos, mais de 9,5, é o que eu deixo para esse confronto. Agora, voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Bragantino recebe em casa o Cruzeiro, briga na parte de cima da tabela de classificação também, às 8h30 da noite. Mostrando aqui a tabela de classificação, o Cruzeiro está na 5ª colocação com 7 pontos e o Bragantino logo abaixo na 6ª colocação com 7 pontos também. Pelo lado do Bragantino aqui, mandante desse confronto, nós temos 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e pelo lado do Cruzeiro a mesma coisa, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota na competição. Pelo Cruzeiro, nós temos 6 gols marcados e 5 gols sofridos, e pelo Bragantino, 5 gols marcados e 4 gols sofridos, tá? Briga boa, briga na parte de cima da tabela de classificação. No mercado de cantos, também equipes interessantes aqui para o mercado de escanteios. Nós temos um Bragantino com uma média de 12 escanteios entre marcados e sofridos, marca em cantos e também cede em oportunidades. E pelo lado do Cruzeiro, uma equipe com uma média de 10,5 jogando como visitante, né? Uma equipe que também marca bons escanteios e também cede boas oportunidades.
A linha de over 9,5 cantos bateu em 75% dos jogos. Inclusive, a linha de over 10,5 cantos bate em bons jogos dessas equipes. Tá? No Bragantino bateu em 90% dos seus jogos e do Cruzeiro em 50% deles, tá? Mas não vou pegar essa linha de over 10,5 cantos, vou buscar essa linha de over 9,5, tá? Para Bragantino e Cruzeiro acima de 9,5 cantos, mais de 9,5 é o que eu deixo para esse confronto. Então é isso, pessoal. Essas são as minhas considerações para este domingão. Espero, como sempre, né, ter conseguido auxiliar você no seu planejamento de jogos. E no mais, eu conto aí com a sua participação aqui no canal. Aproveita para deixar a sua curtida. Se você ainda não deixou aí, deixa a sua curtida. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, pô, aproveita para se inscrever também, que é muito importante aí. Você vai estar me conhecendo mais, vai estar conhecendo mais os meus conteúdos e, obviamente, aí vai estar fazendo esse conteúdo chegar a mais e mais pessoas também, fechou? No mais é isso, a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto!